Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a cultura do quiabo, desde o plantio, espaçamento, quantidade de semente, clima ideal, temperatura e, é claro, calagem, adubação de plantio, adubação de cobertura e no final ainda vou te dar uma dica muito interessante para você que é produtor ou se você acompanha algum produtor de quiabo. Vamos lá então, vamos falar um pouco aí sobre a cultura do quiabo, vamos entender suas características mais importantes aí, desde o plantio até a adubação. Vamos lá. Primeiro ponto importante é clima e solo. O quiabeiro ele é sensível ao frio e ao excesso de chuva, então a gente já percebe que ele é uma cultura que ele não vai resistir muito ao frio, e a grande quantidade de chuva não é tão interessante. E este é um dos motivos aí que a gente sabe o porquê que o quiabo ele é produzido em algumas regiões mais secas do Brasil. Ele é aproveitado nessas regiões. Ele exige temperatura do solo aí de pelo menos 16 graus Celsius para a germinação da semente. Então, para a semente conseguir germinar, ela precisa de pelo menos 16 graus no solo. Para a gente poder ter um bom desenvolvimento e produção, a temperatura ela precisa ficar na faixa de 21 a 30 graus Celsius. É lógico que ela resiste também a temperaturas maiores, mas de 21 a 30 graus Celsius é onde a gente tem mais resultados, beleza? E os solos, eles precisam estar bem drenados, eles precisam ter boa drenagem para que não ocorra o encharcamento. Época de plantio. Nas regiões onde o inverno é ameno, o cultivo ele pode ser praticamente no ano todo. Então, se você não tem problema de inverno muito forte, você pode fazer a produção de quiabo durante todos os meses do ano. Tem alguns meses que se destacam mais em produtividade, que é entre outubro e novembro e janeiro e fevereiro. Se você mora em regiões onde o inverno ele é muito intenso, a temperatura é muito baixa, a gente recomenda então que o cultivo aí seja de outubro até abril, com a principal época de plantio aí entre outubro e novembro, beleza? Espaçamento, tem vários espaçamentos aí para o quiabo. Você pode utilizar de 1 a 1,20 por 20 centímetros, 1,20 m por 20 centímetros ou 1,20 m por 30 centímetros. Você pode utilizar 1,5 m por meio metro, 1,60 m por 70 centímetros, 1,5 m por 30 centímetros. Não importa, ela varia um pouco nessa faixa de espaçamento. A profundidade ideal para a semente de 2 a 3 centímetros. Quantas sementes que eu preciso utilizar? Normalmente são necessários aí 5 kg por hectare de semente, quando o poder germinativo é de 85%. Então, se você tem a semente com poder germinativo de 85%, 5 kg por hectare está de bom tamanho. A gente precisa colocar aí de 15 sementes por metro linear, essa é a quantidade média que a gente utiliza. O sistema de semeadura normalmente é mecanizado, mas ele pode muito bem ser manual, sem problema. A emergência das plantas ela vai começar aí 1 semana após a semeadura. É bem rápido essa emergência, ok? Vamos para a calagem. Apesar de ela ser uma cultura que ela não é tão exigente em água, ela suporta temperaturas altas, é uma cultura que exige saturação por bases alta. Okay? De 70% a 80% é a saturação por base que eu preciso chegar na minha calagem. Okay? Um teor de magnésio também alto, eu preciso de pelo menos 9 milimols por decímetro cúbico de magnésio lá na análise de solo. Se estiver abaixo disso, é importante que o calcário que você utilize tenha um teor alto de magnésio. Tudo bem? Bom, adubação orgânica. Vamos para a adubação orgânica, que também é importante. Um mês antes do plantio, um mês antes de você iniciar o plantio, você pode aplicar de 10 a 20 toneladas de esterco de curral ou composto orgânico, ou se você não quiser utilizar esterco de curral nem um composto orgânico, você pode utilizar aí 1/4 dessa quantidade de esterco de galinha ou humus de minhoca, todos muito bem curtidos, que vai dar aproximadamente 5, 6 kg aí de esterco de galinha por hectare. Você pode estar colocando aí um mês antes do plantio. Primeira adubação mineral de plantio, A gente vai aplicar no suco de plantio, aí, de acordo com a análise de solo, cerca de 10 dias antes do plantio. Você já fez calagem, você já fez adubação orgânica, agora 10 dias antes do plantio a gente vai colocar de 20 a 40 kg por hectare de nitrogênio. Essa quantidade vai depender da sua produtividade, Produtividade que você quer alcançar. Isso para o nitrogênio. A média aí 30 kg por hectare de nitrogênio já está de bom tamanho no plantio. Depois, nós vamos colocar de 80 a 280 kg por hectare de fósforo. Por que de 80 a 280 kg?
isso aqui vai depender exclusivamente da sua análise de solo. Se na sua análise de solo o teor de fósforo está baixo ou muito baixo, você quer ter uma alta produtividade, você vai ter que colocar mais de 200 kg por hectare de fósforo. Se está médio, entre 100 a 200, 120 a 200 kg por hectare de fósforo, tá bom? E se na sua análise de solo o fósforo já estiver alto, até 80 kg por hectare está de bom tamanho de fósforo no plantio. Potássio de 40 a 120 kg por hectare, tá? Isso aí também ela vai variar de acordo com sua análise de solo, mesmos critérios aí que a gente adotou para o fósforo, beleza? Se o seu boro na análise de solo estiver baixo, você pode colocar até 1 kg de boro, beleza? De 0 a 2 kg de cobre, também seguindo aquele mesmo critério. Você só vai colocar boro, só vai colocar cobre. E os outros micronutrientes que eu vou falar aqui, se na sua análise de solo esses teores estiverem baixos. De 0 a 3 kg de zinco, beleza? Junto com o nitrogênio, fósforo e potássio, é importante que você coloque de 20 a 30 kg por hectare de enxofre. Mas qual adubo que eu vou utilizar? Neste caso, o interessante é que você utilize o superfosfato simples. Se você vai fazer adubação de plantio lá com fósforo, o ideal é que você utilize o superfosfato simples. Ah, mas eu vou utilizar um formulado. Se você vai utilizar um formulado, é importante que você utilize um formulado que já contenha enxofre, tudo bem? Normalmente esses formulados que são feitos aí com superfosfato simples. Solos que tiverem deficiência de manganês, mesma coisa, você pode estar colocando 1 kg por hectare de manganês. Depois nós temos a adubação mineral de cobertura. Em cobertura a gente vai colocar de 20 a 80 kg por hectare de nitrogênio. Eu vou falar o período daqui a pouco, tá? Mas lembra o seguinte, essa quantidade de 20 a 80 kg vai depender da sua produtividade. Se você quer altas produtividades, até 80 kg por hectare de nitrogênio. Fósforo de 5 a 20 kg por hectare, também seguindo a recomendação da sua análise de solo, beleza? Você pode colocar de 5 a 20 kg por hectare de fósforo e de 15 a 60 kg por hectare de potássio. Quando que você vai fazer isso? Você vai começar essa primeira adubação 20 dias após a emergência das plantas. E aí você pode estar repetindo essa mesma adubação a cada 20 a 30 dias e aí vai depender de como que você quer ir a sua produtividade. E neste ponto a gente fecha então essa primeira parte, que é a parte aí do plantio até a adubação. Bom, e assim a gente fecha então essa parte inicial da adubação para a cultura do quiabo. Agora deixa eu te dar uma dica muito importante. A cultura do quiabo, como você já sabe, é uma cultura muito dependente da floração. E uma das formas mais interessantes que a gente tem feito e tem recomendado e temos bons resultados é você fazer 2 aplicações de adubação foliar utilizando molibdato de amônio, tá? A 0,02% antes da floração. Fazendo essas 2 aplicações, você vai ter uma consistência muito maior na sua floração. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você tem alguma sugestão de culturas, pode estar colocando aqui embaixo, que em breve vamos estar colocando no nosso cronograma. Forte abraço!